Então vamos lá, pessoal. Boa noite, sou o professor Jefferson Antunes. Hoje a gente vai ter esse encontro para falar do curso preparatório para seleção de mestrado e doutorado. Lembrando que estamos sendo gravados, certo? Esse vídeo vai para o YouTube e a partir daí, apresentado o nosso curso e tudo mais, eu vou falar de data, horário, gravação, essas coisas, né? Então, bora lá. Passa aqui, pronto. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Jefferson Antunes, certo? Sou pós-doutor em formação de cientistas. Eu fiz meu pós-doc no mestrado profissional em educação da URCA. Atuei lá como professor assistente por 2 anos, certo? Que é dentro do escopo aí do meu pós-doutorado. Sou doutor em educação pela UFC, lá eu fiz na linha de currículo e ensino, na LESSE, né, que é a linha onde a professora Bernadette Porto, a atual pró-reitora de extensão da UFC, trabalha. Fiz também mestrado em desenvolvimento regional sustentável aqui no PRODER da UFCA, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável. Atualmente eu sou professor permanente, não sou associado, sou permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da UFCA. Sou licenciado em História, fiz História na URCA, certo? Mas minha pesquisa é toda voltada à formação de cientistas. Método de pesquisa, técnicas de pesquisa, escrita científica, história da ciência, certo? Vocês vão poder encontrar todos esses meus trabalhos, muita produção acadêmica, certo? Mas também muito vídeo, muito podcast, né? Eu tenho uma variedade de produções dentro dessa área em linktr.ee/calderage. Esse linkzinho aí tem toda a minha produção, tá bom? Aí vocês podem ver meu currículo Lattes, podem ver minhas publicações, minha quantidade de citações, as publicações em inglês, em português, os podcasts que eu já fiz, já participei, os canais do YouTube e tudo mais, tá bom? E aí, pessoal, vamos começar falando sobre quais as vantagens de ter um mestrado, certo? A primeira vantagem, a mais óbvia de todas, é que já lhe dá algum nível de preparação para a docência universitária. Sim, para você ser professor, professora na universidade, é normal que o mínimo exigido, certo, seja o mestrado. O normal seria mesmo o doutorado. Aí quando você faz um concurso, que a universidade abre um concurso e esse concurso é para doutorado, não tem ninguém com doutorado ou não passa ninguém, aí baixa para mestrado, certo? Mas o normal mesmo é doutorado, né? E de todo jeito abre áreas. Então você já pode, por exemplo, atuar na docência do ensino superior, né, dentro da sua área, instituições públicas, privadas que sejam, certo? Já lhe abre muitas portas, né? Lhe abre um novo leque de atuação. Além disso, você vai ter acesso a melhores cargos. E aí eu falo melhores cargos, tanto na questão de concurso público, certo? Que tem cargos específicos, por exemplo, os cargos de diplomacia, né? Você tem uma nota muito maior no seu currículo se você tem um mestrado, mesmo que eles dizam só graduação. Então, muitos concursos aí você vai ser jogado lá para frente mesmo, certo? Hoje, os programas de pós-graduação, né, a nível de mestrado mesmo, não precisa nem ser a nível de doutorado, estão muito interessados, né, para se ampliar em fazer com que estudantes desses programas tenham intercâmbio no exterior. Então, você que vai fazer um mestrado numa instituição pública, normalmente você vai ter a oportunidade, talvez uma, duas pessoas ali na turma, e a cada dia mais pessoas de justamente fazer um intercâmbio. Basicamente, sei lá, passar 6 meses em Portugal, certo? Pagando disciplina em Coimbra, em Aveiro, certo? Em alguma universidade fora do Brasil. Pode ser mais próximo, pode ser Argentina, pode ser Paraguai, de acordo com, né, o que tem.
né, de relação entre o mestrado, que é o programa de pós-graduação que você vai fazer seleção e passar, isso mesmo. Você tem essa oportunidade, poxa, de estudar fora. Também é uma oportunidade. Normalmente tem bolsa aí, rola ajudinha de custo, né? Bacana. Para quem é servidor público, seja federal, seja estadual, seja municipal, muitas vezes, dentro do seu plano de cargos e carreiras, vai ter alguma remuneração para quem tem esse tipo de formação, a formação de mestrado. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, vou falar a nível estadual, servidores, servidoras, professores e professoras têm um aumento médio de 30% na remuneração. A gente tem uma tabelinha, inclusive, para professor e professora da APOC, que ela dá, né? Eu já até coloquei no grupo, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp. Essa tabela vai mostrar que, por exemplo, professor com mestrado começa a carreira ganhando 10 mil, né? Olha aí, o Evanilson falando, municípios geralmente são 40%. Ei, pessoal do Crato, pessoal de Juazeiro, tá bom de aumentar, viu? Porque Crato e Juazeiro eu vi que alguns cargos ainda são 30%, mas no estado como um todo é lei, é 30%. Pelo menos está, né, para todos os cargos, assim. Além disso, se você vai fazer um mestrado acadêmico, se você vai fazer alguns mestrados, inclusive profissionais, você tem acesso à bolsa, certo? E auxílio financeiro. E hoje, graças a uma portaria que a CAPES lançou nos últimos 2 anos, pode acumular com salário. Então, se você faz um mestrado acadêmico, por exemplo, se é um servidor, uma servidora, e conseguir o afastamento para fazer, você ainda consegue acumular a bolsa e o seu salário. Hoje pode, que antes na minha época eu não podia não, podia acumular as coisas não. A gente tinha que fazer o serviço por fora, né? Trabalhar aí meio que na informalidade, né? Não podia ter trabalho formal não, tinha que ser tudo informal para poder receber bolsa e tudo mais. Hoje não. Hoje você consegue, tem portaria, e é bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, certo? Auxílio financeiro para você ir para evento, né? Tudo isso os programas de pós-graduação podem fornecer para você. Então, é mais uma vantagem em fazer um mestrado, certo? E aí vocês me perguntam, pô, Jefferson, beleza. Você me falou das vantagens, pô, cargo melhor, reconhecimento profissional, possibilidade de ter bolsa, viajar para o exterior. Mas o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso para ter um mestrado? E aí eu vou dizer para vocês, são 3 pontos essenciais. Primeiro, um currículo que te ajude no processo seletivo, um projeto de pesquisa que demonstre às pessoas que estão te avaliando o que você quer pesquisar e como você vai pesquisar, e experiência para falar sobre o assunto. Sim, quando você vai fazer um mestrado, pessoal, você escolhe um tema de pesquisa, certo? Por exemplo, por muito tempo, meu tema de pesquisa foi jogos na educação, certo? Eu sempre pesquisei questão de formação de cientistas, mas muito en passant. Meu foco mesmo era em jogos na educação. Tanto que, se vocês forem ver meus trabalhos de mestrado e doutorado, eles são focados nisso, jogos na educação. No mestrado, eu tratei de jogos como ferramenta, né, para o ensino da sustentabilidade, né, dentro do campo da educação ambiental. E no doutorado, eu tratei do quê? Da relação entre professores e professoras e design de jogos, que são os profissionais, as profissionais que desenvolvem jogos que podem ser usados na educação. Tá vendo? Isso foi o que eu pesquisei. E no pós-doutorado, certo? O que é que aconteceu? Aí eu disse, pronto, agora eu posso estudar a formação de cientistas, né? Que eu gosto pra caramba e tal. Sempre publiquei e tal, mas tipo, sempre foi minha secundária. Aí hoje eu pude, né, passar 2 anos, em breve vai sair o meu livro sobre formação de cientistas, certo? Então, estão vendo? Eu consigo falar sobre o que eu pesquisei. E esse falar indica o quê? Que eu tenho alguma experiência. Essa minha experiência está no meu currículo, essa experiência está no meu projeto.
Para vocês entrarem no mestrado, vocês vão participar de um processo seletivo, certo? Normalmente, o que é que tem nesse processo seletivo, certo? Em linhas gerais, você vai fazer uma prova, eles vão te dar lá, ó, tem essa literatura aqui, tinha até uma pessoa hoje no grupo perguntando, ei, vocês têm esse material aqui? Que certamente é material, no edital vai estar lá dizendo, ó, você tem que ler esses livros aqui, que é o geral, e depois a sua linha de pesquisa, que é a especialização que você vai fazer dentro do mestrado, né? O mestrado é um leque bem amplo de coisas para você escolher, aí você vai escolher uma linha de pesquisa, certo? Que é a sua especialização, o seu afunilamento, o seu foco. E aí o que é que se sucede? Você vai, então, fazer uma prova escrita, certo? Com base nessa literatura, geralmente o pessoal faz uma pergunta, e aí, com base na literatura que você já leu, né, nos livros, nos artigos, capítulo de livro, que está lá indicado no seu processo seletivo, né, lá no seu editalzinho, você faz essa redação. Você tem umas manhas para fazer e tal, faz parte mesmo do currículo, aprender isso aí. Além disso, o que acontece? Eles vão avaliar o seu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, basicamente, ele vai dizer, ó, eu quero entrar no mestrado, pesquisando isso daqui, o que eu já sei e como eu pretendo fazer. É tipo a sua carta de intenção científica, sabe? Dizendo por que você tem que entrar nesse mestrado, o que é que você já sabe, certo? E isso aí vai tomar boa parte do nosso tempo, certo? Quando nós estamos fazendo esse curso. Boa parte do curso é para fazer um projeto de pesquisa redondíssimo. Porque projeto, pessoal, reprova muito. Eu, como banca avaliadora, já fui avaliador, por exemplo, do mestrado profissional em educação da URCA, a última seleção eu fui avaliador. Né? E, em linhas gerais, um grande problema é o projeto, certo? O projeto assim, faz diferença, de verdade mesmo, assim. Porque é quando você mostra que você sabe escrever, que você tem alinhamento com o programa de pós-graduação, né, o programa de mestrado que você quer participar, certo? Você consegue se expressar e suas ideias são interessantes. Só que tudo isso requer uma estrutura, certo? Que aí é o que a gente vai abordar. Mas, poxa, é muito necessário mesmo você fazer um bom projeto de pesquisa. Sinceramente, o que mais reprova, pelo menos na minha experiência, né, das bancas que eu já participei, é o projeto de pesquisa. Sim, de longe. Além disso, quando eu digo experiência para falar sobre o assunto, eu estou falando de entrevista. Quando você participa do processo seletivo, uma das possíveis fases é a entrevista. A entrevista, uma banca vai lhe perguntar sobre o seu projeto, vai fazer pergunta, vai lhe inquirir, vai botar pressão, vai ver se você sabe, inclusive, da linguagem que deve ser utilizada, né? Porque cada área tem uma linguagem própria, uma linguagem específica. Mas aí nós temos o quê? Uma linguagem geral que nós usamos na construção do conhecimento científico, que vai ajudar você também nessas entrevistas, tá certo? Então, aprenda a falar sobre o que você quer pesquisar. Fala com as pessoas mesmo, seja a pessoa chata, que, ei, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o meu projeto para ver o que tu acha, certo? Converse. E aí, quanto mais experiência você tem no tema, né, melhor você pode ir na entrevista. E esse é um dos pontos que nós vamos abordar nessa formação. E por último, mas não menos importante, o currículo. A gente tem um currículo, pessoal, chamado currículo Lattes. Esse currículo Lattes, ele serve para o quê? Para que nós vejamos a sua produção, a sua formação, a sua história de vida e formação mesmo. E aí, no edital, tem um negocinho chamado barema. Como é que funciona? Basicamente é uma tabela que vai dizer, vai te pontuar. Então, cada ano de serviço, tantos pontos, até um máximo de pontos, X. Cada trabalho publicado em anais de eventos. Anais de eventos é tipo um livro que reúne todos, né, os
trabalhos que foram apresentados naquele evento. Ah, produção científica desse tipo, de revista, capítulo de livro, tudo pontua, certo? Quanto mais ponto você tiver, melhor o seu currículo. Então, melhor você vai estar. Então, tudo isso, pessoal, né, esse conjunto, seu currículo, seu projeto de pesquisa, certo? Sua experiência para falar sobre o assunto, tudo isso vai fazer parte, certo? Da seleção de mestrado, da seleção de doutorado, certo? E esses são os pontos que nós vamos abordar no nosso curso preparatório. E aí, agora começando a falar do nosso curso, eu fui pesquisar, fui lá com o Ionarda, que não é um curso que surge do nada, é um negócio pensado, certo? Eu fui pesquisar o que é que os outros cursos entregam. Aqui a gente está falando do curso online, viu, pessoal? Hoje é dia de falar do curso online. O presencial, a gente ainda vai abrir vagas. O presencial é um pouquinho mais caro do que o online, né? Então, a gente vai começar a abrir as vagas pelo online. E aí, pesquisando os cursos online na internet, a gente foi ver lá os 4 melhores cursos. Né? Eu não coloquei o nome aqui, certo? Por uma questão ética. Mas se vocês quiserem, chama no privado que eu digo o nome dos cursos, tá bom? O que acontece? Vamos lá. Primeiro curso. Primeiro curso, totalmente online, certo? Qual era a proposta que tinha? Basicamente, quase R$ 500, 6 horas de aula gravada, certo? E uma correção do seu projeto. Depois de assistir as 6 horas, você fazia o seu projeto, envia, a pessoa corrige com feedback e te manda de volta. Beleza, isso é bom. Isso é bom. Principalmente corrigir o projeto, achei legal. O segundo curso, 40 horas de aula gravada por quase R$ 1.300. Certo? Pô, é uma boa quantidade de hora. Não dá um certificado bom, certo? Mas 40 horas é um certificado. É um certificado legal. O mais caro de todos, que é o curso C, certo? Te dá 1 ano de mentoria semanal gravada. Basicamente, reúne o grupo, certo? Digamos, estamos aqui em 32. Reúne as 32 pessoas, eu vou ligar minha câmera e vou fazer mentoria. Isso era o que o curso C oferecia. Durante 1 hora, pronto, pega a gravação e coloca. Certo? Você paga uma vez por ano, R$ 1.450, e toda semana você tem uma mentoria de 1 hora gravada em grupo. Eu achei legal esse negócio da mentoria em grupo. Talvez uma coisa mais temática, assim, né? Porque, tipo, 32 pessoas é muita gente. Mas, tipo, se juntasse, todo mundo que vai pesquisar, por exemplo, educação inclusiva, todo mundo que vai pesquisar resíduos sólidos, para fazer os grupos de mentoria coletiva, acho mais legal, certo? 1 ano dá aproximadamente 50 semanas, né? Se a gente tirar os feriados e tudo mais, então 1.450 foi o curso mais caro. O curso D oferecia 14 horas de aulas gravadas, certo? Ambos, pessoal, o curso A, o curso B e o curso D não tinha presencial, presencial não, né? Ao vivo, live, igual a gente está fazendo aqui. Era tudo tipo gravado, certo? E colocado na plataforma para o pessoal assistir. Só o curso C não. O curso C, beleza. É 1 hora de mentoria ao vivo gravada, certo? Sendo que o curso D é o curso mais barato de todos, com 14 horas de aulas gravadas. Aí eu sentei com o seu Leonardo, né? Que é o patrão aí, o chefe do IB Concursos. Fui negociar com ele o que, é que a gente vai fazer, né? O que, é que a gente tem para oferecer para vocês. Primeiro, falando só de aula mesmo. 20 horas aula, 20 aulas para começar. Aulas de 2 horas. Porque mais de 2 horas também ninguém aguenta, né? Então, nosso curso vai ter 20 aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo vão ser gravadas, depois disponibilizadas, certo? Na plataforma. Então, Jefferson, não pude assistir agora. Beleza, vai ficar na plataforma. Jefferson, vou assistir hoje. Beleza, aproveita e tira a dúvida, que a gente vai abrir para tirar a dúvida. Depois, 4 mentorias coletivas. Então, a gente vai fazer o quê? Vai reunir os grupos, tirar um dia só para fazer mentoria, para orientar mesmo. Você que está fazendo esse projeto, você que está fazendo esse projeto, vou tentar fazer o quê? Né? São 4 mentorias coletivas, então a gente divide em 4 grupos, certo? Por tema. Eu acho melhor por tema.
Porque assim todo mundo fica na mesma linguagem. Aí a gente vai, no decorrer do curso, né, vai fazendo o quê? Vai descobrindo, né? Porque às vezes a gente pensa num projeto de pesquisa e aí quando vai estudando, vai se aproximando com a coisa, vai começando a escrever o projeto, vai mudando a mentalidade. Isso é muito bom, certo? Não se engane, isso é bom. Você está pensando, você está raciocinando. Outra questão, aulas gravadas bônus. Pelo menos 20 aulas gravadas bônus para vocês acessarem a plataforma. Porque digamos, estou aqui numa aula, a gente está falando e todo mundo, professor, estou com dúvidas sobre o conceito de interdisciplinaridade. Todo mundo vai precisar falar de interdisciplinaridade no projeto? Vai. Estão com dúvida? Estão. Pois eu vou fazer um vídeo especial só destrinchando o conceito de interdisciplinaridade e vou botar na plataforma. Porque aí a gente segue o conteúdo que a gente já tem, inclusive a gente já colocou um conteúdo especial desses aí na plataforma. Aí quem acessar, quem entrar no curso já vai ter, tem 12 aulas gravadas sobre como escrever artigo científico do zero, passo a passo, que é muito parecido aí com, né, essa questão. Tatiana, a gente vai já falar do presencial, tá bom? Vamos começar pelo online. Então, essas aulas gravadas vão ser sob demanda. Eu já coloquei algumas aulas, se bem que vão ser bem mais que 20, viu? Por isso que eu até combinei com o Leonardo que ia ser só 20 aulas, sabe? Só que aí o Leonardo falou, não, que não sei o que, 20 aulas é muita aula e não sei o que, vou botar mais que 20. Eu vou botando na plataforma de acordo com a demanda de vocês, tá bom? E aí a gente vai ter, pessoal, quando sair o edital hoje a aula não vai ser aula normal, hoje vai ser uma aula destrinchando o edital. Para a gente sentar, pessoal, saiu o edital do MP Edu, que é o mestrado profissional em educação da URCA. Muita gente vai fazer? Vai. Hoje a aula é destrinchando o edital. Sentar aqui, abrir o PDFzinho, vamos ler, tirar as dúvidas para sair todo mundo sabendo tudo que tem que fazer no edital. E outra coisa, vocês têm acesso a todo o conteúdo, certo? Por um ano. Pronto, entrei hoje, paguei hoje. Você tem um ano de acesso a esse conteúdo. Sobre o currículo. Vocês vão ajudar a gente a obter currículo? Vamos. Vocês vão ter um certificado de 128 horas, certo? Esse curso vai dar direito a vocês a um certificado de 128 horas. É um certificado melhor, certo? Não vou dizer que é grande, porque tem certificado de 360 horas. Mas, certificado de 128 horas, o pessoal aí que tá na funcional, né, que sabe do PCCV, certo? O plano de cargos e carreiras, sabe, com certificado de 128 horas já conta legal, né? Então, já é uma coisa para vocês colocarem no currículo esse certificado. E esse certificado, pessoal, não é um certificado de balela, não. A gente vai fazer um certificado com certificador digital, que aí vai estar lá, acesse o link e tal no seu certificado, certo? E o validador. A pessoa acessa o link, vai estar lá o seu certificado com a minha assinatura digital, validado pelo governo federal, certo? Não é um papel velho, não. Tá lá, eu estou usando meu nome, estou garantindo porque eu garanto o que eu faço, certo? Além disso, nós vamos fazer, pessoal, evento online, certo? Sim, o certificado pode constar no Lattes, certo? É uma formação que vocês vão fazer, certo? Eu vou até colocar um nomezinho mais bonito, porque no certificado acho que não fica legal, né? Eu vou colocar curso de formação de cientistas, pronto. Lá no certificado. Acho que fica um nome mais bonito, mais chamativo, né? Porque curso preparatório para seleção de mestrado, não, também é um nome legal. São nomes legais, a gente vai discutindo isso no decorrer da coisa, mas o certificado vai sair bacana. E aí o que acontece? Né? A gente vai ter, pessoal, esses eventos. Porque em evento acadêmico, o que acontece? A gente consegue trazer gente de fora para analisar os projetos de vocês, os projetos de pesquisa e tudo mais. E a gente pode fazer o quê? Poxa, a gente ajudar vocês a escreverem, né, esse projeto de pesquisa, vocês transformam esse projeto de pesquisa de repente num resumo expandido, até num artigo, para publicar em um evento,
E aí eu combinei com o Leonardo, poxa, a gente tem que fazer um evento pro pessoal da seleção. Que aí a gente traz o pessoal que já é de outros programas de pós-graduação, né? Que vão avaliar esses trabalhos que vocês vão fazer, que já dá um feedback legal. Esse tipo de evento, é claro, é um evento pago, tem anais, vai ter toda uma equipe, certo? A gente vai fazer online, porque facilita para todo mundo, já que o curso é online, certo? Uma outra coisa que a gente está planejando também para fazer com vocês é capítulo de livro, a gente publicar livro, certo? Dá para a gente fazer todo um processo, certo, de mentoria para que vocês escrevam um capítulo separado desse curso que a gente vai fazer, certo? Porque a gente vai estar com esse serviço, mentoria para escrever capítulo de livro. Só que para vocês que já estão, certo, no nosso curso, aí a gente consegue fazer um bom abatimento, né? Um valorzinho com desconto. Porque, poxa, você faz o trabalho, sai no formato livro. Se a gente conseguir juntar uma galera boa, a gente consegue, inclusive, fazer ele impresso para vocês terem cópias, certo? Que aí vocês dão a destinação que vocês quiserem, certo? E além disso, orientar, pessoal, orientar como construir o currículo Lattes para a seleção. Pessoal, o Lattes, esse currículo que a gente utiliza no processo seletivo, ele tem certas minúcias. Vou dar só um exemplo. Ó. Digamos que eu fui para um evento acadêmico, apresentei o meu artigo e o meu artigo está nos anais, né, no livrinho lá do Congresso. No Lattes eu tenho que cadastrar 3 vezes. Eu tenho que dizer, Lattes, eu fui para o evento, é um cadastro. Lattes, eu apresentei o meu artigo no evento, é outro cadastro. Lattes, esse meu artigo que eu fui para um evento e apresentei no evento, ele saiu nos anais. Todos os 3 cadastros têm que ser feitos e cada um conta ponto diferente. Aí às vezes, você só bota 2 desse. Tá errado? Tá, porque você deixou de ganhar um ponto, né? Tipo, eu botei que eu apresentei. Não, eu botei que eu fui pro evento, eu botei que saiu em anais, mas eu não botei que eu apresentei. Aí você vai olhar lá no barema. Cada apresentação, digamos, tenha lá, né? Por exemplo, cada apresentação de trabalho, 1 ponto. Pô, você já perdeu 1 ponto, porque tudo que está no Lattes você tem que comprovar. Você vai lá, preenche o barema, manda o Lattes e as comprovações. Então, a gente vai orientar vocês bem direitinho aonde as coisas têm que ser colocadas no Lattes. Certo? A gente vai ter umas aulinhas só sobre Lattes para o Lattes de vocês. Fica bem direitinho, bem redondinho para vocês não perder ponto com besteira, certo? Durante a seleção, tá bom? Jefferson, tem mais? Tem. Lembra que eu falei que vocês têm que ter experiência para falar sobre o assunto, sobre o tema de pesquisa de vocês? Pois bem, certo? A gente vai organizar, pessoal, grupo de estudo mensal por tema. Além de ter as mentorias, a gente vai ter o grupo de estudos. Todo mês a gente vai eleger temas. Eu vou, pessoal, o tema do próximo grupo de estudos é esse aqui. Aí eu vou mandar os textos para vocês, vocês vêm, vocês vão ler os textos, a gente vai marcar um dia do mês, se reúne, quem quiser falar, fala, quem não quiser falar, não fala. Mas a gente vai passar 1 hora conversando sobre o texto. Certo? A gente não vai ler o texto, não vai explicar o texto, a gente vai passar 1 hora conversando sobre o texto. Como um grupo de estudos é para ser. Porque aí, por exemplo, a gente tem um grupo aqui, e sempre dividido por tema, viu, pessoal? Digamos, essa galera aqui vai fazer, mais uma vez, educação inclusiva. Então tem esse texto aqui que é clássico da área. Vamos ler e vamos discutir esse texto. Porque vai ajudar vocês a construir o projeto, vai ajudar vocês na entrevista. Além disso, a gente vai fazer mesa de simulação. Tem que ter simulação, né, gente? É parte da avaliação do curso. A gente vai ter uma mesa de simulação, certo? Vou ver se eu consigo trazer alguns colegas que já têm bastante experiência. E aí, vocês entregam algum material lá para o final do curso, certo? Vocês entregam algum material e aí o que é que acontece? Com esse material em mão, a gente vai começar, certo, a inquirir vocês como se fosse a banca. Aí depois diz,
você podia ter ido melhor aqui, melhor ali, essa parte aqui foi muito boa, foca nisso, certo? Para quem quiser também, né? Depois, o que é que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que tem uma prova escrita? Pois é. A gente vai fazer redaçãozinha, viu, pessoal? A gente vai fazer correção de 2 redações para vocês, certo? Basicamente, eu vou organizar um conjunto de textos para vocês lerem, bem genérico, que dá para usar na maioria das seleções de mestrado, doutorado, certo? Que elas têm uma certa linha, certo? E aí o que é que se sucede? Né? Vocês vão poder fazer as redações, enviar, a gente corrige e passa o feedback para vocês, tá certo? Para fazer mesmo essa correção, porque não é só o projeto de pesquisa. A gente vai fazer isso com o projeto de pesquisa também. Vocês vão ter direito a uma correção do projeto de pesquisa e 2 correções das redações para seleção de mestrado, né? É tipo uma prova escrita mesmo. Vocês vão fazer, é claro, fora da aula, certo? E a gente vai dar não só a correção, mas ter um feedbackzinho, tá bom? E por último, pessoal, a gente vai, quando começar a sair os editais, analisar perfil de banca. Porque, por exemplo, se vocês estão, eu estou pensando em fazer o mestrado profissional, certo? Não, estou pensando em fazer o PRODE. O Jefferson está dando aula no PRODE, eu quero estudar com o Jefferson, eu quero ser orientando do Jefferson, então o que é que se sucede? Eu vou fazer PRODE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri. Ele estuda a formação de cientistas. Então, o que eu vou dizer? O Jefferson estuda a formação de cientistas, certo? Ele tem um perfil materialista histórico dialético, é bom ler isso aqui. Tem esses 2 trabalhos dele, que são muito a cara dele. Se você ler, você já vai entender um pouco como o Jefferson pensa. Certo? É fazer essa análise, pessoal, porque eu sempre digo, não adianta, certo? Você ter o projeto mais lindo do mundo, mais maravilhoso do mundo, se a banca não compreende o que você está falando, certo? Então, é muito interessante você entender o perfil da banca. E é isso que eu pretendo fazer para vocês também, certo? Uma análise desse perfil. Então, pessoal, passando para o currículo do nosso curso agora. O que é que a gente vai ter? Eu dividi esse currículo em 5 pontos. Primeiro, escrita científica. Vai tratar das estratégias de escrita, certo? A base é essa. Vamos tratar de estratégia de escrita. Como escrever cientificamente, certo? E aí a gente vai utilizar o modelo de redação de alto impacto. Por quê? Ela é muito valorizada, certo? Porque ela tem uma alta capacidade de publicação, certo? O pessoal que trabalha com redação de alto impacto acaba tendo mais publicação do que o normal. Então, a gente trabalhando com esse paradigma, ele já vai ajudar a gente a ter o quê? Um projeto que o professor, porra, essa pessoa aqui consegue, essa pessoa aqui manja. Ela sabe do que ela está falando, ela está usando a linguagem correta, os termos corretos, está sendo objetivo. Outra coisa, segundo ponto, e para mim é sempre o principal porque é o ponto mais avaliado, que é justamente o projeto de pesquisa, certo? Eu quero abordar com vocês minuciosamente cada parte do projeto de pesquisa, como deve ser escrito, quais os requisitos, como é que a banca avalia, para que vocês possam construir um projeto de pesquisa forte, certo? Com o mínimo de brecha possível. Aí nós vamos tratar dos temas de pesquisa, certo? Poxa, como é que eu descubro, por exemplo, eu estou estudando educação de jovens e adultos. O que é que tem de mais novo em educação de jovens e adultos? Porque se você chega com o seu projeto, não é que ele precisa ser super inovador, mas ele também não deve ser mais do mesmo, mais uma vez, de novo, mais uma vez, né? Então o que é que acontece? Como é que eu descubro, poxa, o que é que tem de novo aqui? E esses temas de pesquisa também, pessoal, é bacana porque você começa a dialogar com a literatura nova das áreas. E isso te dá instrumento. Lembra que eu falei que você precisa ter experiência em discutir os assuntos?
Então, essa parte dos temas de pesquisa, pessoal, ela vai direto se associar à questão da prova escrita, certo? Porque tem essa relação das novidades da área, isso é bem cobrado, certo? Eles te dão um conjunto de textos para você ler e falam sobre alguma coisa nova que impactou a área de pesquisa e querem que você fale sobre isso, que você disserte sobre isso, certo? Então, essa relação do tema de pesquisa com, né, a prova escrita nas seleções é muito forte. O nosso quarto ponto é o currículo, né? E aí vai ser um ponto mais técnico, orientando vocês sobre o currículo Lattes. Porque tem muito vídeo também na internet, mas tem bastante que ensina direitinho um passo ou outro, certo? Eu quero focar no currículo Lattes para a seleção. O que é que vocês precisam saber para a seleção? O que é que vocês têm que organizar? O que é que vocês têm que ir atrás? Certo? Cada seleção, é claro, tem pontos diferentes e a gente vai pegar ali o que é comum para a maioria das seleções. E à medida que, poxa, hoje é uma aula que a gente vai falar sobre currículo Lattes. Certo, professor, eu estou querendo fazer essa seleção aqui. Professor, eu estou querendo fazer essa seleção aqui. Você já manda adiantado, né? Eu vou pedir também, é claro, que aí o que acontece? A gente já prepara uma aula bacana com tudo atualizadinho para ficar o melhor possível para vocês. E um outro ponto vai ser justamente as avaliações. A gente tem por objetivo aí a fazer, né, averiguar como vocês vão aplicar esse conhecimento. Tudo isso que a gente vai discutir, que a gente vai ler sobre, falar sobre, todas essas aulas, certo? Elas necessitam ser avaliadas, afinal vocês vão receber um certificado, né? E o que acontece? A gente quer saber como vocês vão aplicar isso. E onde é que vocês aplicam? Vocês aplicam no texto. Lembra que vocês vão poder fazer 2 redações? Pois bem, então vocês vão enviar, a gente vai corrigir, certo? E aí já vai avaliar, poxa, como é que vocês aplicaram isso? E no projeto de vocês, certo? A gente vai avaliar o projeto de vocês e retornar com feedback. Vocês vão enviar o projeto, a gente vai avaliar o projeto e devolver o projeto para vocês com as considerações para vocês corrigirem, certo? Então, essa é a ideia geral do nosso curso, pessoal, de formação. É a ideia de realmente de ter um curso que, como é que eu posso dizer para vocês? Sim, ele é um curso clássico. Não é só videoaula que vai ser colocada numa ordem específica ou só sessão de tirar dúvidas, certo? Ele é um curso montadinho, organizado, estruturado, pensado de maneira personalizada, tanto que as turmas têm tamanho limitado, certo? A gente vai fazer turmas no máximo de 50 participantes, porque senão vai ficar muito grande. Se passar de 50, a gente abre nova turma, certo? Aí já com outra data e tudo mais, certo? Para poder acompanhando de forma mais personalizada vocês, tá certo? A gente aqui no IB Concurso tem equipe, certo? É um curso que existe, tem prédio físico ficando na cidade do Crato, estado do Ceará, no bairro do São Miguel, certo? A gente tem um prédio físico com pessoas, tem telefone, certo? Tem sala de aula, certo? E tudo mais. E aí, pessoal, agora vem a grande pergunta, acho que é o que todo mundo quer saber, né? Oferecendo tudo isso, Jefferson, quanto é que vocês vão cobrar? O curso já está online na plataforma Eduz, certo? Ele está custando atualmente R$ 1.499,99, certo? Em até 12 vezes. Pessoal, vocês só pagam uma vez, não é mensalidade, isso é anualidade. Certo? Todos os valores que eu vou falar aqui é paga uma vez, pagou, vale um ano. Certo? Não é mensalidade. E eu falei com o Leonardo, poxa, o pessoal esperou a live, aí lá vou eu brigar com o Leonardo, porque eu sou quem briga com o Leonardo, viu? Leonardo é o nosso chefe aqui, mas a gente tem que discutir tudo mais. Falando com o Leonardo, pai, eu sei que o preço tá bom, inclusive não é o preço mais caro do mercado, certo? A gente oferece tudo que os outros oferecem, vocês estão vendo que bem mais, com um preço menor. A gente tem aí um preço para trabalhar, Leonardo. Mas aí o pessoal esperou a live, tá aqui falando com a gente, está nos dando atenção, conversando.
E aí, fui discutir com o Leonardo. E a gente consegue, pessoal, um preço promocional para vocês, para essa primeira turma de 50 estudantes, de R$ 999,99. Pode ser dividido em 12 vezes no cartão. Lembrando o que? Você vai acessar a plataforma, certo? Você paga uma vez, pode dividir em até 12 vezes, pronto e acabou. Certo? Você não paga duas vezes, certo? É preço único. Pagou, você tem acesso a tudo que está lá, certo? Um ano de plataforma. Lembrando, todos os vídeos que são gravados, eles vão ficar lá por um ano, certo? Pagou, pronto, tá ali. Você tem acesso a todo esse conteúdo, um ano, todas as aulas, as mentorias e tudo mais. O curso presencial, que o pessoal estava perguntando, ele vai ter outro preço, porque tem prédio, tem uma série de outras demandas, né? Aulas presenciais. Então, é um outro preço, é mais caro o curso presencial, certo? Esse preço, como a gente traz para vocês, é um preço bem diferenciado, certo? Abrange muita coisa, realmente. Quem quer fazer seleção de mestrado, a gente tem aqui um material, e não é só pela minha formação, né? Eu sou um profissional muito reconhecido dentro dessa área, né? Inclusive, se vocês quiserem me ver falando ao vivo, eu vou estar fazendo a abertura das boas-vindas do pessoal aí que passou no mestrado profissional em educação da URCA. Esse ano eu fui chamado para fazer a palestra de abertura, né? Sei lá, aula magna, palestra de abertura, falando justamente sobre formação de cientistas, que é o campo que eu sou reconhecido, que é essa área aqui que eu estou trabalhando com vocês. Projeto de pesquisa, escrita científica, normalização e comunicação científica, certo? Então, esse é um preço promocional, pessoal. A gente não vai fazer esse preço para outras turmas, certo? Fechou? Pronto, pessoal. Aí, esse é o preço. Vou até colocar aqui no grupo, ó, certo? Esse é o nosso preço. É a oferta de taxa única, pagou uma vez, em até 12 vezes no cartão. Valor normal do curso, R$ 1.499,99. Valor promocional, R$ 999,99. Você pode pagar por Pix, por boleto, no cartão em até 12 vezes. Nossa turma, pessoal, começa depois do carnaval, certo? Dia 11 de março, dia 11/3. Por quê? Segundo meus cálculos, o que é que acontece? 2 mestrados muito importantes no estado vão abrir seleção nessa época, certo? No mês 7. Mês 7 ou mês 8. Então, você fazendo esse curso, certo? Você vai ter as 20 aulas, que são pouco mais de 4 meses de aula, certo? E vai poder ter mentoria, vai poder aulão, certo? Eu já coloquei, pessoal, o link lá no nosso grupo. É só clicar no link, você já faz tudo isso. Pode pagar por boleto, pode pagar por cartão, pode pagar no Pix, certo? Só entrar lá no nosso grupo, eu já coloquei lá para vocês, certo? E aí vocês já acessam pelo link. Você faz tudo pela plataforma, tá bom? Isso, pessoal, ó, a Elaine perguntou se até formar a primeira turma, o que acontece? Esse valor promocional é só a primeira turma mesmo. Vocês que estão aqui, vocês já estão tendo em primeira mão, certo? A partir da primeira turma é R$ 1.499, certo? Que é o preço cheio, certo? Esse preço é apenas para vocês. A gente pode fazer promoção? Pode. No futuro? Pode. Vou brigar com o Leonardo? Vou. Mas para chegar nesse preço eu acho muito difícil, certo? Eu acho que esse vai ser o menor preço que a gente vai ter na história desse curso. Porque realmente é um curso que demanda muito tempo, é um curso que demanda muita preparação, tem muita gente envolvida, pessoal, tem equipe aqui envolvida, certo? Eu estou falando aqui com vocês, mas o Leonardo está acompanhando, o pessoal da secretaria está acompanhando, certo? Isso, tem atendimento no WhatsApp, certo? Lá no grupo, pessoal, tem 5 pessoas que atendem no grupo, certo? Deixa eu ir pegando aqui as perguntas de vocês. Vamos lá. O Edson perguntou se tem boleto parcelado. Não, a plataforma não trabalha, o Evanilson, não trabalha com boleto parcelado. É só Pix, boleto e cartão até 12 vezes. Certo?
vocês acessam, a Rose perguntou sobre o link de pagamento do cartão. É só acessar o link que eu coloquei no grupo, vocês já têm acesso total, certo? No presencial vai ter promoção? Eu não sei, Tatiana. A gente ainda está conversando sobre o presencial. O presencial certamente vai começar no mês 4. Inclusive, se alguém tiver no online e quiser migrar para o presencial, é só pagar a diferença. Certo? Isso aí eu já combinei com o Leonardo. Porque às vezes você está um pouco agoniado para começar e tudo mais, e todos os dois são bons, né? A gente não vai ter muita diferença de conteúdo, a gente vai ter mais diferença de tempo, certo? E aí o que acontece, pessoal? Vamos lá. Prazo de inscrição, né? A inscrição começa hoje, né? E as aulas vão ficar gravadas. Quando essa turma fizer 50, fecha e abre outra turma. Entendeu? Mas sempre vai estar aberto para inscrição, tanto essa turma quanto novas turmas. Mas como eu disse, essa turma de R$ 999,99 é difícil. Vai ser difícil ter esse preço de novo. Atendimento privado sobre o projeto. A gente vai ter, pessoal, só que, no caso, atendimento no PV, pessoal, é mentoria. Mentoria a gente vai ter coletiva, certo? Não vai ter em grupo, mas a gente vai fazer a correção, certo? Individual dos projetos. Isso aí dá para ter, certo? O que eu posso dizer, Tatiana, hoje sobre o presencial? Né? Vai ser na sede do IB Concursos, na cidade do Crato. O valor é maior do que o valor normal, né, do online, bem maior, né, porque envolve toda uma infraestrutura, outro material, certo? E vai ter a possibilidade de ter mais horas aula, porque aqui no online a gente consegue fazer uma coisa mais sucinta, mais objetiva, certo? As aulas, pessoal, vão ser toda terça-feira, das 19 às 21. Isso eu faço questão, certo? Não, eu não gosto de negócio de aula gravada. Para mim, a aula é igual tá aqui. A gente tirando dúvida, conversando, falando, certo? Para o negócio expandir. As aulas vão ficar gravadas? Vão. Tatiana, maior quanto aí tem que falar com o Leonardo, viu? Tem que falar eu tô discutindo com o Leonardo isso aí, minha gente. Certo? Mas a gente ainda vai fazer uma live sobre o presencial. Por enquanto, a gente só tem os dados da turma online, certo? Que é essa que eu tô falando. As aulas começam dia 11/3, depois do carnaval. Vocês têm mais de 15 dias aí, certo? Vão curtir o carnaval, depois volta para estudar para fazer mestrado, certo? As aulas toda terça-feira, das 19 às 21, certo? Se não for ter aula, é uma exceção à regra. O pessoal que me conhece sabe que eu sou pontualíssimo, certo? Eu sou muito chato com o horário. Deu a hora, eu começo. Você viu, né? Deu a hora, eu começo. Cheguei aqui, dei 5 minutinhos ainda, certo? E já comecei, porque a minha obrigação é com quem está aqui assistindo um online, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, sobre o presencial, a gente vai falar no futuro. E aí agora, pessoal, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas gerais. Deixa eu só configurar aqui, certo? Para que se alguém quiser abrir microfone também poder. Só um minutinho, onde é que configura isso? Achei. Pronto. Se alguém quiser perguntar ativando o microfone, certo? Fiquem à vontade, já pode ativar o microfone. Anastácia, boa noite. Pode começar. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Professor, o valor, o senhor já falou, né? R$ 1.000. Aí, assim, até para a gente que está aqui hoje, o senhor falou que o desconto é para a gente, mas aí, assim, até quando a gente tem, Até fechar a digamos primeira assim, turma. até que prazo? Então, até fechar a primeira turma. Então, Isso. não tem um prazo, assim, de, por exemplo, Não. essa semana ou a semana que vem, porque, É. assim, como é um investimento, dependendo, né, do perfil socioeconômico dos seus Aham. alunos, nem todo mundo pode já ir aceitando de cara, mesmo que tenha muita vontade.
Então, assim, a gente tem que tentar se organizar, na verdade. Aham, sim, sim, Mas lógico. aí então quer dizer que o prazo é indefinido. Então quer Sim, dizer que se amanhã montar os 50 alunos, se alguém que está aqui hoje não conseguir para amanhã fechar, ficou de infelizmente, fora, né? Assim? infelizmente. Certo? Então, corram. Porque o que que acontece? Eu vou falar um negócio aqui que eu nem combinei com o Leonardo. Eu vou fazer a primeira aula aberta para todo mundo. Certo? Porque aqui a gente está mais no tirar dúvida e a apresentação. Mas a primeira aula eu vou fazer aberta para todo mundo. Certo? Aí vocês vão poder ver direitinho como é que o curso funciona. Vou fazer uma aula aberta. E aí, o que acontece? Vocês vão poder decidir melhor. Além disso, se vocês, depois que fizerem a inscrição, com até 7 dias, vocês podem pedir o dinheiro de volta. Tá na lei e a gente aqui é cumpridor da lei. Tá certo? Pode falar, Anastácia. Eu fiz umas aulas o ano passado com o professor Daniel Brandão da UES, o senhor conhece ele. Sim, sim. O curso dele, ele tem uma plataforma e o curso dele, ele também faz online, até porque, assim, ele tem alunos de diversos lugares, inclusive de Sim, outros sim. estados, e ele não conseguiu fazer presencial. Eu, Ah, assim, o senhor conhece o curso dele, a dinâmica do senhor é a mesma que a dele, porque eu não não. consegui, Não, a minha eu dinâmica é não, diferente. sinceramente, eu não consegui a aprovação, eu fiquei até muito Uhum. chateada, porque eu estudei muito, eu fiz tudo que estava previsto, eu me esforcei, enfim, e eu não consegui entrar, e eu fiquei muito triste, porque a gente que está tentando, a gente que realmente está tentando uma vaga no mestrado, a gente está ali com tudo para cima. Sim, E eu sim. trabalho, eu sou efetiva do município, então com certeza a minha margem salarial é menor do que alguém que está no federal ou no estadual. Então eu Uhum. preciso de um mestrado, né, Para dar a para subida. melhorar, Tá certa. é, para dar uma subida e também para tentar, quem sabe, outra esfera, para conseguir uma melhor qualificação Sim, e uma outros melhor concursos também, remuneração, né? né? Então, aí assim, porque por essa experiência que eu já tenho, entendeu? Aí eu fico meio assim, Uhum. muita vontade, Olha, mas eu eu vou fico meio falar um assim, pouco. vai Uhum. que eu tento e depois acaba nem dando certo de novo. Eu vou falar um pouco sobre como é minha experiência nessa área. Eu sou muito minucioso, certo? Porque como eu já estive dos três lados, né? Eu tanto já fiz seleção, fiz projeto, certo? Como já fui professor de metodologia científica, né? Que é a área que eu ministro aula, na verdade, é metodologia científica, certo? Isso pensando no projeto como determinante. E também já fui banca. Né? Eu estou nas três posições. Tanto fui o estudante, como fui o professor, como fui a banca de avaliação. Certo? E eu vejo que exige criteriosidade, minúcia. Certo? E é isso que eu estou oferecendo aqui para vocês. É essa minha experiência, tanto que eu sou professor de mestrado, certo? Sou professor de um dos mestrados mais concorridos da região do Cariri, né? O sul daqui do Ceará. Né? Vou voltar, inclusive, para o MP Edu, né, que é o mestrado profissional em educação, e tem outros mestrados que estão me sondando. Né? Pode ser, inclusive, que eu vá para um mestrado de uma particular, porque a gente só pode dar aula em 3 mestrados, viu, pessoal? Né? Como professor efetivo. Então, aliás, efetivo não, permanente, que é como eles chamam efetivo. Só pode dar aula em 3 mestrados como professor permanente. Isso é a CAPES que garante. Certo? Então, eu tenho experiência nisso, tenho uma aprovação, certo? Antes de abrir esse curso, vários colegas meus, várias colegas minhas, né, têm aprovação no MPEDU, tem aprovação no MAPA, que é o mestrado em avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará. Tenho algumas aprovações no plural, certo? De amigos e amigas no mestrado em educação da UFC, certo? Tudo que foi esse pessoal que eu ajudei. E agora que eu terminei a minha formação, eu posso trazer isso para vocês. Vocês estão vendo que o que eu estou oferecendo aqui não são videoaulas, são aulas. Certo? Eu sou muito metódico, eu sou muito sistemático, certo? E eu acho que isso é necessário. Então, essa é tipo
a gente vai ter uma aula só falando sobre como escrever uma introdução de um projeto de pesquisa. A gente vai ficar falando 2 horas sobre uma página do seu projeto de pesquisa, às vezes nem uma página completa, nem uma lauda completa, que é a introdução. Certo? Porque existe muita minúcia, muita coisa para se saber. Né? Até o próprio termo, poxa, escrita científica, redação de alto impacto. Certo? Então, essa é a minha área e essa é a minha expertise, é o que eu tenho para oferecer para vocês. Mais alguma dúvida, Anastácia? Não, professor, até agora o senhor sanou todas as dúvidas. Agora a gente aqui tem que fazer a decisão, né? É, sim, eu estou dando Do todas as informações para investimento. você fazer a decisão mais informada possível. Eu tentei o mestrado profissional da UFBA, que agora vai abrir inscrição novamente, né? Isso lá para agosto Agora, só. porque no meio do ano eles lançam, né, o edital e É. depois. É esse que o senhor está falando, né? Que o senhor Sim, já tem bem sim. experiência Eu nele. fiquei 2 anos lá, fui banca, inclusive, né? Fui professor assistente lá 2 anos, fiz pós-doutorado lá, conheço todo mundo. Eu estudo, professor, o meu projeto é sobre histórias de vida e também saberes docentes. Eu trabalho Interessante. essas duas temáticas. Bem interessante. É bem a cara do MP Edu, inclusive. Às vezes é É, o só meu, a parte da estrutura do teu projeto que está necessitada. o meu projeto para esse mestrado da UCA foi histórias de vida, mas aí não deu certo. Vamos revisar isso aí. Vamos trabalhar isso aí. Vamos lá, pessoal. A Karine disse que a maior dificuldade que ela tem, a maior dúvida é sobre o tema de pesquisa. Com certeza, Karine, eu tenho como ajudar vocês. E essa é uma parte que a gente vai passar todinha falando, viu? É um ponto, ó, tratar sobre temas de pesquisa em geral, não só o tema de pesquisa dentro do seu projeto de pesquisa, mas temas de pesquisa em geral, certo? Você tem que estar com isso muito afinadinho. E a gente tem técnica, certo? Para fazer isso, para fazer essas escolhas, certo? Então, para definir o tema, a gente tem muita coisa a pensar. E é um ponto que eu te garanto que a gente vai passar uma aula todinha falando sobre tema de pesquisa. Como escolher, como delimitar, como escrever sobre ele, em que lugar do projeto deve ser falado, em que outros pontos deve ser repetido, porque tem lugar que você vai ter que repetir. Certo? Todas essas minuciazinhas. Certo? Galberlânio Maia, maior dificuldade, a dúvida também sobre tema de pesquisa, né? Então, para vocês, é essa a ideia geral. Pessoal, vamos lá. Se alguém quiser abrir o microfone, mandar mais alguma dúvida no chat, fiquem à vontade, tá certo? Estou aqui agora, vou até tirar essa apresentação, certo? Para falar para vocês, para tirar dúvida mesmo, tá certo? Lembrando que o nosso encontro hoje está sendo gravado, certo? E aí a gente vai mandar esse material para vocês pro YouTube, a gente vai subir para o YouTube e disponibilizar o link também, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Vamos lá, minha gente. Pode escrever no chat, certo? Se quiser falar, pode falar. Fica à vontade. Pode falar, Tatiana. Ou escrever. Sim, Tatiana, no presencial eu também vou fazer a mentoria. Vou fazer a mentoria tanto no online como no presencial. Certo? Inclusive, quando a gente for fazer mentoria, pessoal, em grupo, a mentoria em grupo é por temática, certo? No caso do online. E eu vou tentar o máximo possível trazer pessoas que são especialistas da área e que talvez até estejam em banca. Para o online dá para trazer, para o presencial é uma coisa que já é um diferencial, né? Porque é muito difícil para mim trazer no presencial, porque tem gente de banca que está em outro município, certo? Principalmente em outros municípios. Estou lembrando aqui porque eu estou no Crato e o presencial vai ser no Crato.
maioria dos professores do Juazeiro. É para me trazer um professor para o presencial é mais complicado. Para o online é mais fácil. Então, trazer algumas pessoas que são especialistas, certo? Para bater um papinho com a gente, tá certo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram saber? Uma coisa que não ficou clara? Vamos lá. Já temos 1 hora de gravação aí. Estou olhando aqui a nossa gravação, nosso áudio. Então vamos encerrar por aqui, pessoal? Tem certeza? Posso encerrar? Tem alguma dúvida? Mulher na política, campo de gênero, Tatiana. Você vai conversar com a professora Zuleide, né? É bom dar uma conversadinha com a professora Zuleide, professora Cícera Nunes. Estou pensando aqui na URCA, né? No mestrado profissional em educação da URCA. Pessoal, por que eu resolvi começar esse curso? É justamente por causa do mestrado da URCA. Porque daqui 4 meses, mais ou menos, vai abrir a seleção. E eu até pretendo, pessoal, abrir curso específico da seleção. Mas não coisa em cima da hora. Aprenda em um mês tudo que você não aprendeu na sua vida e passe nessa seleção aqui. Não. Eu não sou afeito a esse tipo de discurso. Eu acho que 4 meses, 20 aulas é um tempo bom, uma quantidade de aula boa, certo? Para a gente se preparar para uma seleção desse nível. Mesma coisa da UFC, certo? O UFC vai ser, eu acho, lá para setembro. Agosto, setembro, Vai ser lá para setembro. Sim, Tatiana, eu sou do Crato, sou cratense, estou aqui no Muriti. Certo? Inclusive eu estava fazendo uma caminhadinha aqui no Muriti, mandei um oi para vocês, né, falando um pouquinho sobre o curso e nós vamos falando mais. Pessoal, então vou dar por encerrada essa noite. Tenho muito a agradecer a vocês, tá bom? A gente vai começar, nossa aula começa depois do carnaval, nossa primeira terça-feira, né, pós-carnaval. O pessoal que está vendo a gravação aqui vai ver até mexendo no calendário, ó. Começa dia 11, certo? 7 horas da noite é a primeira aula, certo? Ao vivo. Depois da aula vai ser gravada, igual eu estou fazendo com essa aqui, certo? E eu vou disponibilizar na nossa plataforma, tá bom? Então, um abração, muito obrigado a todos, todas e todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite e tchau, tchau.